Boa noite. Ergue um pouquinho, Tadeu. Uma noite de muita paz, muita luz, feliz ano novo para todos nós, né? Que tenhamos um ano de muito trabalho na Casa de Paz e Amor. Agradecer aos nossos trabalhadores que já estão chegando, muitos ainda de férias, merecidamente. Agradecer também pela oportunidade da vida, né? De estarmos aqui hoje. Temos sempre que agradecer. Agradecer aos nossos irmãos, amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que todos nós tenhamos uma noite de muita paz, muita luz. Nossa, estou vendo um bebê lá no fundo. Estou vendo mesmo, não estou tendo visão, né? Que coisa linda. Nosso amigo de tantos anos, lá com o filhinho no colo. Olha que coisa boa. Alguém vindo pela primeira vez? Opa, família aqui. Sejam bem-vindos, família, né? Sejam bem-vindos na nossa Casa de Paz e Amor. Qualquer informação, ao final dos trabalhos, estamos aqui aptos a qualquer orientação. Ou o próprio colaborador que está do seu lado aí também pode te ajudar. Alguns avisos neste início de ano. O curso principiante, nós vamos começar com a Escola de Aprendizes do Evangelho. Vai começar no dia 27/1, às 20h15. Maiores informações na livraria. Este curso, qual sala, Tadeu? Anália Franco. Ô, sala maravilhosa, hein? Então, vai ser lá na Anália Franco o curso. Maiores informações na livraria. Aprendizes do Evangelho. Olha que oportunidade boa de começar a estudar. Principiante Espírita, quarta-feira, 5/2, às 14h30. No mesmo dia, às 20h15. Aos sábados, dia 8/2, às 15h30. Pessoal, não tem desculpa que não tem dia para estudar. Olha, tem bastante dia para estudar aqui, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Doutrina espírita é assim, estudo, bastante estudo. Estava conversando com o Márcio aqui atrás, de estudar o Evangelho, de estarmos sempre com o Evangelho estudando. Ainda brinquei com ele, né? Vou ter que estudar mais. Nós temos um Evangelho lá pelo Zoom, são 1.500 noites, mais Evangelho aqui, mais Evangelho no particular. E aí, outro dia ainda fiquei pensando, né? Estava meditando, temos que estudar um pouco mais o Evangelho, né? Então, vamos estudar. E os trabalhos da Casa de Paz e Amor já estão voltando todos normalmente, né? Entrando já na nova vida de 2025. É claro, com exceção dos cursos, mas os outros trabalhos, tratamentos, etc., já continua. Ok? Primeiro trabalho de 2025, após 15 dias de recesso, né? Descansando um pouco. Este ano a equipe descansou um pouquinho. Nós teremos a apresentação do livro do mês. Então vai transcorrer da seguinte forma. Leitura da mensagem, Evangelho, prece inicial, o Márcio Jacinto. As vibrações e prece final, nosso querido José Tadeu Borsato. E hoje, o livro do mês, O Consolador. Estará com a nossa trabalhadora aqui da equipe, a Juliana dos Santos Cabral, que vai nos abrilhantar com este livro, o primeiro livro do ano. Sempre em janeiro, a Juliana que faz para a gente, não viaja, está sempre aqui em São Paulo. E ela passa o final do ano estudando. Né, Ronaldo? Então, vamos todos nós, com muita paz, muita luz, iniciar as nossas atividades. Que tenhamos bastante energias para continuar o ano, pedindo a Deus forças para as nossas caminhadas. E vamos ter muito trabalho pela frente. Vamos iniciar, Márcio?
Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Todo procedimento é compreensivo e proveitoso em determinado contexto da vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Advento da verdade. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Vamos elevando agora o pensamento ao Mestre Jesus. Ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, agradecidos estamos por esse momento, por estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para o aprendizado do seu Evangelho, Jesus. Ensinamento esse que será passado pela nossa amiga Juliana, que possamos guardá-lo bem em nosso íntimo e compreendendo, colocando em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre, o seu amor durante todo o trabalho. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Acho que deu certo. Tá bom. Tá bom? Tá. Isso. Tá bom aqui. Isso. Obrigada. Tá caindo aqui, peraí. Tá caindo aqui. Vamos aqui. Tá. Se ele vai ficar. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. Boa noite à nossa equipe, né? Tem 15 dias que não nos vemos. Feliz ano novo para todos, que tenhamos um ano abençoado, um ano fortalecido, um ano iluminado na presença de Jesus e que essa espiritualidade amiga continue sempre conosco, mas que também nós continuamos sempre seguindo os passos de Jesus. Obrigada, Domingos, pela oportunidade de mais uma vez estudar, de mais uma vez se inteirar um pouquinho da nossa doutrina. E hoje a nossa reflexão é sobre o livro do mês, esse livro aqui, ó, que é o Consolador, do nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então começamos o ano bem, né? Começamos com o Chico, já começamos bem, né? Bom, então deixa eu explicar para vocês o que é esse livro. Esse livro, ele foi idealizado na reunião do dia 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, onde o Chico trabalhava, em Minas. E um amigo do plano espiritual, na reunião, lembrou aos componentes sobre a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas à entidade de Emmanuel. Emmanuel era o mentor de Chico, a fim de ampliar a esfera dos nossos conhecimentos,
em diversas áreas do nosso cotidiano. Consultado, Emmanuel estabeleceu um plano, um programa de trabalho para ser executado, apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, sobre os 3 aspectos da doutrina: o científico, o filosófico e o religioso. Então, esse livro é um livro de estudos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da doutrina, é muito bom. Você pode estudar uma pergunta por dia e você vai ter vários assuntos do cotidiano ligados a ou uma questão científica, filosófica ou religiosa. Então, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira é a da ciência, com 114 perguntas. A segunda, filosófica, da pergunta 115 até a 259. E a terceira, religiosa, da 260 até a pergunta 411. Então, são 411 perguntas e dá uma boa noção para a gente sobre... esse livro ele responde algumas perguntas do tríplice aspecto da doutrina espírita com o Espiritismo. E Emmanuel nos oferta sobre vários assuntos, ofertando sábios ensinamentos acerca do Espiritismo com essas ciências e o Consolador. Então, só exemplificando um pouquinho para vocês, por exemplo, na questão da ciência, ele vai falar sobre sociologia, psicologia, biologia. Na parte da religião, ele vai falar sobre os profetas, sobre o evangelho, sobre mediunidade. Vai falar também outras partes sobre agronomia, economia. Então, tem muito assunto aqui para a gente estudar, tá bom? Então, nós vamos refletir hoje. Eu escolhi um aspecto da filosofia, chamado iluminação. E na parte da iluminação tem o subitem, chamado trabalho, que é o que nós vamos falar hoje. Vamos aproveitar que estamos começando o ano e vamos trabalhar, certo? O trabalho, ele faz parte da pergunta 225 até a pergunta 231. Essas perguntas exploram a questão do trabalho. Mas não é o trabalho externo. Não é um trabalho profissional. É o trabalho interno. É o trabalho íntimo. E aí, a pergunta feita na questão 225 é: como entender a salvação da alma e como consegui-la? E a resposta de Emmanuel. Eu vou me permitir aqui ler uma partezinha do livro, porque é muito interessante e eu não queria perder nada da resposta dele, para depois a gente comentar. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmos, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação das almas, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedoria universal. Jesus é um modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia,
lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentia tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no íntimo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, o que Emmanuel nos diz aqui? Que todos nós queremos a salvação. Opa, mas não é esse o nome. O nome correto é iluminação. É a nossa reforma íntima, onde a espiritualidade amiga usa de todos os recursos disponíveis para nos ajudarmos nesse processo de iluminação, que é a nossa melhora enquanto seres humanos. Mas como fazer isso? Como diz o livro, o conhecimento é a porta amiga para a nossa reforma íntima. É necessário iluminar-se primeiro, olhar para os nossos vícios e virtudes, para a nossa maior necessidade como criatura humana, que é o conhecimento de nós mesmos. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo, e para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Então, ele diz que é nosso dever nos preocuparmos com a nossa melhoria. É esse o nosso trabalho, o nosso grande trabalho de olharmos para o que precisamos, ou lapidar, ou abandonar em nós, e fazermos, mesmo que isso nos traga dores. Sair da zona de conforto dói. Abandonar os velhos hábitos ruins dói. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade bendita da espiritualidade amiga para progredir. E aí eu vou dar um exemplo aqui, acho que o Domingos já estava sintonizado comigo. Então, hoje nós começamos a falar dos cursos, tanto do Aprendizes como do Principiante Espírita. Então, se alguém, como tem os amigos que estão vindo pela primeira vez, se tem alguém que ainda não fez o curso ou está querendo fazer algum curso esse ano, por onde eu começo, está aí uma boa oportunidade. Nós temos o Aprendizes, nós temos o Principiante Espírita. O Aprendizes é para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Principiante Espírita é para trabalhar na casa. Todos aqui da equipe já passaram. São 4 anos que passam muito rápidos, mas é uma boa oportunidade, uma boa oportunidade de conhecimento, de reforma íntima, de começarmos. Então, não, mas eu vou fazer, daqui uns 2, 3 anos eu penso nisso. Não, pensa agora, Pensa essa semana, vai pensando com carinho na possibilidade de fazer um curso, outras oportunidades virão. Pensem com carinho nessas oportunidades que estão começando agora. Porque essas oportunidades de trabalho, de conhecimento interior que vão surgir, elas nos agregam, agregam para o nosso íntimo. E aí também, aproveitando que estamos começando o ano, fazemos aquela listinha de final de ano com os nossos objetivos. Esse ano eu vou comprar um carro novo,
eu vou mudar de casa, eu vou tentar uma promoção no meu trabalho. Mas será que a gente pode fazer uma outra lista? Será que a gente tem como fazer uma outra lista? E essa lista que eu digo é uma lista um pouquinho mais delicada, porque essa lista fala de nós, né? No nosso trabalho interno, será que eu posso fazer uma lista do que eu preciso melhorar esse ano? Será que eu posso melhorar a minha impaciência com o meu irmão? A minha intolerância com o meu chefe? Aquela raiva que eu tenho daquela pessoa, será que não dá para começar a trabalhar com ela? O perdão com o meu pai, a gratidão com a minha mãe, o amor com a minha esposa, o orgulho com os meus funcionários, a vaidade no meu ambiente religioso e tantos outros vícios que nós temos. Já que temos que começar a trabalhar, que possamos então, além dos outros objetivos e trabalhos externos, que possamos também fazer algum trabalho interno, né, dos nossos vícios. Será que a gente pode chegar no final do ano, pelo menos fazer uma sinalização de que nós demos o primeiro passo? Talvez a situação não se resolva, mas nós demos o primeiro passo em relação a essa questão. Então, é algo para pensarmos. E o Evangelho, ele nos ajuda nessa tarefa. O Consolador nos ajuda nessa tarefa porque precisamos ter coragem de abandonar o homem velho para sermos o homem novo, mas não somente em uma casa religiosa, e sim na vida. Porque na casa religiosa é fácil. É o nosso processo de iluminação, para ajudarmos a iluminar outros irmãos nesse processo. Que possamos começar o trabalho imediatamente, como diz o livro, antes que a dor nos visite e nos faça fazer esse trabalho de uma maneira mais sofrida. O Mestre Jesus já nos convidou há muito tempo e continua nos convidando cada dia para seguirmos seus exemplos. Então, já que outro dia comemoramos o Natal, e nessa época estamos com o coração mais receptivo, vamos fazer esse trabalho junto com Jesus, pois, como diz o livro, ele é um modelo definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. E aí, para finalizar, eu quero encerrar com um parágrafo do Evangelho, do capítulo Cristo Consolador, que diz assim: obreiros, trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro trabalho do ano, que possamos ter um ano abençoado, mas mais precisamente um ano cheio de trabalhos, que a gente possa cada vez mais, pelo menos, dar um passinho diante, à frente, para a nossa reforma íntima. Que tenhamos todos um excelente ano. Obrigada pela paciência e que Deus nos abençoe.
Que assim seja. Então, que possamos, nesse momento, nos sentando de uma maneira mais confortável, nos deixando ligar com a espiritualidade amiga, buscando essa ligação amorosa, fechando nossos olhos, buscando a calma, a tranquilidade, sabedores que aqui receberemos toda a influenciação positiva, receberemos toda a energia para o alívio das nossas aflições, para a nossa tranquilidade. Agradecidos a Jesus, que através dos seus prepostos, os mentores desta casa, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, trazem agora a tranquilidade, a paz necessária, e que possamos neste momento, através dos médiuns que já iniciam a profilaxia do passe, recebermos todos esses eflúvios amorosos vindos do alto. E enquanto recebemos o passe que será ministrado a nós, que possamos viajar agora em pensamento para os jardins de Clara, que possamos entrar nesse jardim com os pés descalços, sentindo a grama orvalhada, sentindo o frescor da manhã, ouvindo o canto dos pássaros, o murmurar de um riacho distante, percebendo o perfume das flores que ali estão, e nos sentando agora num banco preparado para nós, e onde lá encontraremos o nosso mentor espiritual, que está nos aguardando de braços abertos, que nos recebe com todo carinho, com todo amor, que Ele tem nos dedicado durante toda essa nossa existência. Ele que já conhece todas as nossas aflições, que já sabe por onde deve nos influir, deve nos orientar, que possamos agradecer a Ele. E assim, sentindo também toda a energia da Mãe Terra, nesse local, estamos nos reenergizando com essas energias salutares, e neste momento, voltamos agora ao salão, e aqui, como se fôssemos recebidos por uma chuva de pétalas de rosas, que caindo sobre o alto das nossas cabeças, irá nos energizar, inicialmente pelo nosso centro de força coronário, no alto da nossa cabeça, que é a nossa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando a nossa percepção e a nossa intuição. E essa luz intensa, essa energia, vai descendo agora para a altura da nossa testa, no centro de força frontal, que equilibra o nosso pensar, que possamos pensar e agir de uma maneira melhor. E essa energia e essa luz desce agora na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, equilibrando as nossas vias respiratórias na construção de palavras edificantes, que possamos ter palavras de amor,
que possamos, através das nossas palavras, auxiliar aqueles que vêm até nós, que buscam uma palavra de consolo, que buscam uma palavra de alívio, que possamos ter essa condição amorosa de levar esse conforto àqueles que nos procuram. E essa luz intensa descendo agora na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, vibrando amor, vibrando sentimentos amorosos, que possamos praticar e pedir o perdão das nossas ofensas, que possamos desenvolver o amor, esse amor que está sempre junto a nós. E agora, descendo para o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo sempre o nosso espírito. E essa luz intensa agora, energizando o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso pâncreas, dissipando os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, regulando todas as nossas emoções. Descendo agora essa energia intensa até o nosso baixo ventre, no nosso centro de força genésico, que com essa energia cocriadora possamos criar a fonte do amor que somos. E assim, essa luz intensa vai descendo até a planta dos nossos pés e subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando até a base da nossa coluna, que é o nosso centro de força básico, que nos equilibra, que nos deixa prontos para trilharmos essa nossa jornada. E essa energia vai subindo vértebra a vértebra, chegando até o alto das nossas cabeças novamente. Agora, reabastecidos, reorganizados energeticamente, que possamos doar também, porque não só recebemos, possamos doar essa nossa energia, que possamos levá-la aos hospitais, para aqueles enfermos, que ali eles possam receber essa nossa companhia energética, dando a eles um calor humano, dando a eles o auxílio necessário para o seu restabelecimento. Que possamos vibrar intensamente para as casas de repouso, onde aqueles que já trilharam toda uma jornada aguardam ansiosamente por um abraço. Que possamos abraçá-los, que possamos levar a eles toda essa energia calorosa do amor que temos. Que possamos vibrar intensamente aos orfanatos, que possamos abraçar aquelas crianças que já iniciam essa sua jornada com uma dificuldade tão imensa, mas que possamos ali vibrar intensamente para que eles busquem o caminho e trilhem uma jornada de sucesso. Que possamos também vibrar intensamente por todos aqueles que estão enclausurados nos presídios, para que eles possam entender que ainda existe a oportunidade de trilhar um caminho melhor. Que possamos vibrar agora pelas urnas que são colocadas na entrada do salão, para os encarnados, para que aqueles nomes que ali foram colocados, a espiritualidade amiga trabalhe com cada um deles, que eles possam receber a atenção, a harmonia e a tranquilidade necessária. Que possamos vibrar também pela urna daqueles desencarnados, que a espiritualidade amiga possa recebê-los com toda a luz, a paz e a tranquilidade que eles merecem.
que eles possam ser orientados para seguir o aprendizado necessário na esfera espiritual. Que possamos também, humildemente, vibrar intensamente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que essa luz intensa possa percorrer todos os cantos e recantos dos nossos lares, eliminando os miasmas, as forças pensamento deletérias que ali estão, vibrando paz, vibrando harmonia, tranquilidade. E assim, agradecidos a Jesus pela oportunidade de estarmos nessa casa de paz e amor, que possamos agradecer toda a espiritualidade amiga, que junto com os médiuns trouxeram todos esses eflúvios amorosos e energéticos a nós. E agora, que possamos vibrar pelas nossas águas, pelas águas que aqui trouxemos, ou pelos vasilhames que deixamos em nossos lares. Que possamos pedir o auxílio de toda a equipe espiritual, os caboclos, os pretos velhos, os químicos, os farmacêuticos da esfera espiritual, que trabalham intensamente, pegando elementos da nossa flora, pegando toda a energia dessa nossa flora maravilhosa, colocando em nossas águas, modificando a sua composição, transformando-a num elixir necessário para cada um de nós. Que possamos usar esse medicamento sempre junto com uma prece, agradecido sempre a Deus pela oportunidade dessa jornada. Que possamos agradecer pelo sol que nos ilumina, que possamos agradecer pelo novo dia que nos recebe, que nos dará uma nova oportunidade de trilhar o caminho do amor e que Jesus nos trouxe. E assim, agradecidos ao nosso querido Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia, que traz esse Evangelho, que é o nosso norte, que ilumina os nossos caminhos, e que possamos finalmente agradecer a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco. Se conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom retorno aos seus lares. Pensando, falei, quem pode vibração?